Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaisa e hoje nós vamos entender como funciona o processo de contração muscular que ocorre através dos filamentos de actina. Os filamentos de actina, que também são chamados de microfilamentos, fazem parte do citoesqueleto. Esses microfilamentos são responsáveis por várias funções, dentre elas a contração muscular. Para que seja possível realizar a contração muscular, são necessárias algumas proteínas que vão ajudar nesse processo, que são chamadas de proteínas motoras. Essas proteínas funcionam como realmente motores, Motores moleculares que fazem tração dependente de ATP, ou seja, com gasto de energia, para que seja então realizada a contração muscular. É importante lembrar que esses microfilamentos, apesar de terem uma estrutura resistente, eles são flexíveis e isso vai auxiliar na movimentação. Para começarmos a entender como funciona a contração muscular, vamos conhecer um pouquinho mais das proteínas motoras. Nós temos 3 tipos de proteínas motoras, que são a miosina, a dineína e a cinesina, que podem se ligar tanto aos microtúbulos quanto aos microfilamentos. A miosina se liga à actina e a dineína e cinesina se ligam aos microtúbulos. Então, para que ocorra a contração muscular, as miosinas vão se ligar aos microfilamentos de actina e assim elas conseguem se mover ao longo dos filamentos. Mas como que isso acontece? Como eu disse, as proteínas motoras conseguem se mover ao longo dos filamentos. Dessa forma, a miosina vai caminhar, entre aspas, sobre o microfilamento de actina da região menos para a região mais. E o que são essas regiões? Cada extremidade do microfilamento ele vai ter uma carga, que vai ser positiva ou negativa. Então, a carga negativa é representada pelo menos e a carga positiva é representada pelo mais. No caso da contração muscular, a contração muscular esquelética, a proteína motora responsável é a miosina do tipo 2. Existem vários tipos de miosina, mas para a contração muscular, realmente a mais importante a que vai atuar de fato é a miosina do tipo 2. A estrutura dessa proteína é bem interessante, porque ela possui 2 cabeças e um corpo filamentoso. E o movimento dela realmente parece que ela está caminhando sobre o filamento. Então, essas 2 cabeças, na verdade, funcionam como se fossem 2 pés. E esses pés, pés entre aspas, eles aparentam realmente estar caminhando ao longo do filamento. É bem legal. A contração, ela vai acontecer em ciclos, tá? E esses ciclos, eles são chamados de ciclos de hidrólise de ATP. Mas o que isso significa? Hidrólise significa a quebra, certo? Então, é a quebra da molécula de ATP em ADP. E isso, essa quebra, vai gerar uma mudança conformacional. E como que é essa mudança conformacional? Então, vamos tentar visualizar esse processo. Vamos supor que aqui, isso aqui seja o filamento de actina com as bolinhas de actina, que são essas subunidades de actina. Aqui seria a miosina, certo? A proteína miosina. Essa proteína miosina, ela vai se ligar a uma subunidade, a uma bolinha da actina. Então, vai funcionar mais ou menos assim. A proteína miosina vai se ligar, aqui é o filamento de actina, certo? A miosina vai se ligar fortemente a uma subunidade de actina, miosina na actina. Então, nós temos uma miosina ligada a uma actina. Daí, vai vir uma molécula de ATP e essa molécula vai se ligar na cabeça da miosina. Então, a miosina estava aqui, E nessa região da miosina vai se ligar uma molécula de ATP. Com essa ligação do ATP, acontece uma mudança conformacional
que vai fazer com que a miosina se solte da actina. Então, antes, elas estavam assim, ligadas fortemente. Quando a molécula de ATP ela vem e chega na cabeça de miosina, essa miosina que estava ligada à actina, ela vai se soltar, tá? Então, é isso que acontece. Mas lembra que eu falei da hidrólise? Esse ATP que está na cabeça da miosina vai sofrer hidrólise em ADP. E com isso, a proteína miosina ela vai se deslocar para frente em 5 nanômetros. Tá? Então, ela estava aqui, se ligou o ATP, ela se soltou, certo? E aí, quando esse ATP sofreu hidrólise, essa miosina ela vai se deslocar um pouquinho para frente, tá? Depois desse deslocamento, um fosfato inorgânico, né, que foi obtido através da hidrólise do ATP, ele vai ser liberado da miosina. E nesse momento vai haver uma nova mudança conformacional. Essa mudança conformacional vai gerar uma ligação fraca da miosina na actina da frente. Então, voltando. Actina, miosina. Estava ligada, soltou, a miosina foi um pouquinho para frente e agora ela vai se ligar de forma fraca novamente aqui com a actina. Por fim, a miosina vai liberar a molécula de ADP, que ainda está ligada na sua cabeça, e com isso ela vai retornar ao seu estado que é considerado ligado. É aquele estado em que ela se encontrava no início da explicação, né? Quando ela estava fortemente ligada àquela primeira subunidade de actina. Nesse momento em que a molécula de miosina, né, a proteína miosina, volta ao seu estado ligado, fortemente ligado na actina da frente, vai ocorrer a contração muscular, né? Então, essa miosina, ela vai puxar o filamento de actina, certo? Ela estava aqui, agora ela está ligada aqui e ela vai fazer esse movimento. Então, o filamento de actina, ele vai se deslocar. Entenderam? Esse processo da miosina se ligando na subunidade de actina da frente, né, e puxando o filamento de actina, vai acontecer em ciclos, né, como eu falei. Então, esse processo ele vai acontecer várias e várias vezes. E é assim que a proteína motora miosina, entre aspas, caminha ao longo dos microfilamentos, realizando a contração muscular, né, porque ela vai, aos pouquinhos, puxando o filamento de actina. Então é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Bons estudos e até a próxima!